De volta ao nosso Fazendo X de hoje com dicas de saúde. Temos aqui a Janete Tridapali Duarte, a nossa convidada de hoje, a nossa nutricionista que vem nos acompanhar num passeio pelo supermercado Arker, loja 1. Aproveitando para agradecer a pessoa do Fernando, do Adriano, da Grace, que nos receberam e cederam o espaço aqui para que a gente pudesse fazer essa matéria que com certeza você está em casa, está gostando, está acompanhando, porque quando se fala de saúde, na Janete, sempre é muito bom ficar de olho nas dicas. E agora nós viemos para um outro corredor, das conhecidas, compradas e deliciosas granolas, para a gente saber da Janete. Como usar isso na alimentação de uma pessoa com problema ou não, porque aqui tem as lights, né? O diet, sem adição de açúcar. Eu numa dieta normal opto por essa sem adição de açúcar ou só as pessoas que têm algum problema com doce, com açúcar em si? Uma opção de uma vida sem açúcar é sempre mais interessante. A farinha, que também é uma farinha branca, deve ser evitada. Tem açúcar. Sempre tem açúcar. Geralmente uma granola, ela vai buscar, a maioria das marcas vão buscar para adicionar açúcar mascavo. Então é uma opção mais saudável. Mas eu sempre oriento a não escolher com açúcar e você faz em casa a sua adoçada, né? Você compra o pronto e depois em casa adiciona um mel, um iogurte. Perfeito. Um pouco talvez até de uma fruta, joia. Uma fruta docinha que já vai substituir o açúcar que já vem e para quem na embalagem. Aí o mel, o melado, né? Você vai adicionando, às vezes um açúcar demerara, se você não gosta do açúcar mascavo. Então é sempre a escolha sem açúcar. Até porque as com açúcar, elas vêm virada numa farofinha de açúcar, né? Então opte por 100 ou que você, lendo o rótulo, escolha por uma com menos possível. Né? Mas aqui a gente tem, entre tantas opções, tantas marcas, sempre tem aquela que não tem açúcar. E daí vai variar um tipo de grão, tem umas frutas desidratadas, né, Janete? E aí a gente pode então e deve incluir no dia a dia, na nossa alimentação, nas nossas refeições, a granola? Perfeito, é um alimento que vai ajudar. Deve participar diariamente da sua alimentação, fazendo por uma escolha mais saudável. Lembrando que granola é este cereal à base de aveia misturado com outros. Né? Às vezes a soja, às vezes um pouco de quinoa, um pouco de fruta seca. É isso que é a granola, né? Passas, castanhas, tem algumas que tem de tudo. É, na verdade, uma mistura de cereais. Né? E muitas vezes essa granola, para atrair um pouquinho, ela vem bem adoçada. Então vamos evitar que venha adoçada. É uma maneira. E de que maneira eu posso fazer em casa a minha? Vamos supor que eu não quero esse açúcar, ou que eu quero colocar uns grãos que eu não encontrei nenhuma que tem, de repente a maca até, né? Que parece que é uma novidade agora. Muito bom. Entre nutricionistas, enfim, e amantes dos grãos, parece que surgiu a maca. Se eu quiser fazer a minha granola em casa, eu posso ir adiante, encontrar os grãos e fazer a minha granola? Perfeito. Eu digo que essa gôndola aqui é a gôndola que eu adoro, porque nutricionista adora. Então vamos aproveitar que ela está aqui e vamos ver as dicas. Se você quer fazer a sua própria mistura de grãos, seu próprio mix em casa, para comer todos os dias na sua dieta normal, na sua alimentação no dia a dia. Vamos às dicas. Aqui a gente tem então alguns grãos. Você pode, de repente, hoje eu não quero algo tão elaborado, quero só botar um cereal leve em cima da minha fruta, por exemplo. Você pode colocar a semente de chia ou a farinha de chia, que nada mais é que essa semente moída. Você pode colocar a linchia, que é um pouco de linhaça dourada, com a semente que já vem misturada. Já vem os dois. É uma escolha. Nós temos também a própria linhaça, que pode entrar nas frutas colocadas em cima. Ou mesmo você coloca todos os potes em casa e você mistura na hora de adicionar ao iogurte ou adicionar uma fruta. Lembrando que são produtos que eles não têm um sabor doce, então você pode colocar em cima da sua comida no almoço também. A salada no almoço. Perfeito. Pode colocar até mesmo sobre um arroz. Eu esqueci, não comprei arroz integral, eu tenho arroz branco, eu posso enriquecer esse meu arroz. Colocando uma linhaça, colocando uma semente, botando, na verdade, fibras na sua alimentação. Janete, é verdade que é mais interessante eu moer o grão na hora que eu vou utilizar do que moer e guardar moído ou já comprar ele moído? É mais saudável? Faz diferença? Faz, porque o grão, ele é um alimento, é um produto rico, né, em nutrientes, e ele tem um prazo de validade pequeno, então ele tem uma tendência a
fica aquele cheirinho um pouco rançoso, que é a passagem do produto para não consumir. Então, preferência é quando você vai manusear o produto, faça o tanto para 1, no máximo 2 dias, depois renove, fazendo de novo a moagem, né? Sempre que a gente vai consumir sementes, se você não for torrá-las, você vai ter que fazer a moagem. Tá? Não consumir a semente, como por exemplo o gergelim, se não vai haver uma tostagem, é bom dar uma moída ou já comprar tostado. Tá, e tem é verdade quando se diz assim, de nada adianta na sua dieta, na sua alimentação diária, ingerir vários tipos de grãos, se não ingerir também água? Perfeito. Uma ingestão de várias fibras, são alimentos sólidos, bem secos. Se não houver uma ingestão de líquidos, principalmente a água, interessante, pode acontecer um efeito contrário. Você sentir uma indisposição, até fazer com que suas fezes fiquem mais durinhas, né? Pode dar uma dificuldade. E sempre importante para as pessoas que têm a diverticulite também, vai ser orientado pelo profissional, algumas fibras não serem consumidas. Principalmente essas com mais solidez, mais secas, né? Aí você pode fazer uso de um alimento como a quinoa, né? A quinoa é um grão, é um cereal, que hoje nós chamamos de pseudo-cereal, que traz muito nutriente, e o intestino até de quem tem diverticulite passa tranquilo. E nós já estamos perto também de outros alimentos que com certeza muita gente consome, que são os cookies, os biscoitinhos integral, daí tem de gergelim, castanha, tem os diets, tem os orgânicos. Já que a gente está aqui, a gente vai aproveitar e falar um pouquinho deles. Quando que eles entram na nossa dieta, no nosso dia a dia, se é saudável para a criança, não, o que nós devemos optar aqui, talvez melhor seriam os orgânicos. O que a Janete, nutricionista, pode falar para os seus pacientes que estão em casa, seus clientes, sobre os cookies, os docinhos, enfim, vamos lá falar um pouco sobre tantas variedades que a gente tem aqui, Janete. O cookies ele vai seguir a mesma linha do que foi a barrinha de cereal. Ele é o salvador, né? Você não tem o lanche, você não teve a fruta, não teve como preparar, ele está lá na sua gaveta de escritório ou mesmo em casa, às vezes, para dar aquela vontadezinha de comer um doce. Então, a gente pode escolher um cookie ou um biscoito integral bem mais saudável. Existem opções menos ou mais gordurosas, né? Então, sempre que houver a presença de gotas de chocolate, ele é um produto, claro, muito gostoso, mas ele pode conter muito mais nutrientes, mais açúcar, muito né? mais açúcar. E dentro dessa linha de cookies e biscoitos, a preferência agora que a gente tem, a nossa disponibilidade, os produtos orgânicos. Você garante que o seu trigo, que tudo que compõe aquele produto, a maior parte, ou ao menos 95%, vai ser orgânico, né? E sempre uma linha que trabalha com orgânico, ela não quer, a grande venda do produto dela é não ter química. Então ela vai usar muito menos, como a gente já falou, às vezes isso encarece o produto, mas na questão da saúde é válido. Por exemplo, aqui nós temos um orgânico, como a Janete falou, e também falamos lá no iogurte. Às vezes a gente paga um pouquinho mais, né, por certo produto, mas vale a pena. Ou então a gente chega aqui, não ouviu a Janete falar que o orgânico é mais interessante, daí vê 2 iguais e pensa, poxa, mas esse preço aqui está maior do que o outro, é tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. Tem aquele que é feito com produto orgânico, me corrige, tá certo? Perfeito. E o que é feito sem os produtos orgânicos. Então vamos optar também pelos orgânicos. Paga-se um pouco mais, mas leva-se um pouco mais de saúde para o dia a dia da gente. Isso, né? Infelizmente nós temos assim grandes produções de trigo, principalmente a soja, ela é utilizada em grande escala. Nós somos os produtores, né? Os brasileiros são os maiores produtores, e é colocado muito agrotóxico nessa produção. Então, e muitas vezes um biscoito que não é a base de soja, mas ela tá junto. Então a gente, ao menos quando a gente tiver soja, que venha produzir uma soja orgânica, né? E aqui também a gente sempre vê abaixo o teor de sódio, né? Sem adição de leite. Porque também é importante a gente parar um pouquinho. Tem gente que vem no mercado, quer levar um produto saudável para casa, mas não tem paciência de ficar lendo a embalagem, ver o que realmente, sem adição de açúcar, mas contém fonte de fibras.
né? Ó, tem cálcio, rico em fibras, sem adição de leite e derivados. Então vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo e levar para casa um produto saudável. E claro que a rede de supermercado do Archer, tão conhecida em Brusque já há tantos anos, oferece bastante coisa pra gente. Nós vamos sair aqui do Cooks, falamos o que tínhamos para falar? Perfeito. E vamos agora então para mais uma parte, o nosso finalzinho da nossa entrevista. Mais um pouquinho a gente já encerra e você vai ficar sabendo agora algumas dicas da Janete sobre o azeite. Fazendo o X de hoje com dicas de saúde, nós vamos encerrar então o nosso programa aqui, pertinho deles, dos azeites. Vale ou não usá-los todos os dias na nossa alimentação diária, no almoço, na janta, no sanduíche? Qual a importância dele, Janete? O azeite de oliva, principalmente, é uma gordura benéfica. Ela tem nutrientes que é uma gordura do bem. Né? A questão é uma escolha por um bom azeite. Né? Você escolher por um azeite de boa procedência. Infelizmente, ainda não somos um produtor em grande escala de azeitonas, então o produto espanhol e português realmente ele tem uma qualidade e os benefícios desse produto realmente chegam ao nosso consumo. O negócio para funcionar é ele in natura, né? Quando ele é frito, aquecido, ele perde o poder dos nutrientes. Então você tem que temperar uma salada, ou como não é o nosso hábito e poderíamos fazê-lo, os europeus e os argentinos gostam bastante, é consumir com pão. É uma maneira de você trocar uma gordura animal por uma gordura vegetal e trazendo um belo benefício para a nossa saúde. Então devemos e podemos colocar, iniciar com as crianças já um pouquinho. Eu sempre falo das crianças porque eu acho que aí a fase e o momento importante delas aprenderem a comer de maneira saudável. Talvez substituir aquele biscoito recheado, aqueles docinhos que gostam em frente à televisão, pacote de salgadinho, pelos cookies, vez ou outra uma barrinha de cereal, uma saladinha de fruta com um pouco de iogurte, né, natural. Eu acho que o importante é isso, é começar lá de baixo, já de quando as crianças vão criando os bons hábitos, porque às vezes depois de adulto é um pouco mais difícil a gente adquirir esses hábitos mais saudáveis. Então vamos também colocar o azeite de oliva nas refeições. E como a gente falou do aquecido, se eu usar um azeite normal, um óleo de cozinha, sei lá, de canola, alguma coisa assim, ele vai se equiparar com azeite de oliva aquecido? Ou entre os dois, o que eu prefiro? O que eu posso optar? Com o aquecimento, os nutrientes vão ser perdidos. Fica igual um outro que não tenha nada, então. A questão vai ser por sabor. Né? A oliva ela tem um sabor diferenciado. Quando você quer fazer um prato, de repente, com um sabor mais para azeitona do que para canola, para soja, para algodão, você opta por ele. Mas quando você aquece, o nutriente ele é perdido. Então não vai fazer diferença. Um produto que não perde o aquecimento quando você quer fazer uma gordura é o óleo de coco. Porém, ele tem um sabor bem mais característico, bem mais forte. Mas para frituras que não é o aconselhável que existam, o óleo de coco ele não tem essa oscilação com aquecimento. Tanto para forno quanto para fogão. E para nutricionista, claro que é sempre melhor certos alimentos serem preparados sem qualquer tipo de gordura. Muito bem. Mas aí está a opção, se você quiser optar pelo frio, então azeite de oliva, se você quiser aquecer, aí tem várias opções também. Isso. Uma baixa acidez é uma escolha bacana e como já conversamos, os importados nesse caso ganham positivo. E mais uma vez, o que a gente falou, investir um pouco mais, mas você vai estar investindo num produto de qualidade, num produto que a gente vai estar levando para casa, saúde também para nós e para quem mora com a gente, quem vai se beneficiar com aqueles alimentos. Então, investir também na alimentação vale a pena. Perfeito, é isso, Janete? Perfeito. Mais algum recado para quem está em casa? Como já falamos, né, a escolha por alimentos mais saudáveis, nós só falamos de alimentos que já são in natura, eles não estão as frutas, as verduras, as saladas, mas faça da sua alimentação rica nesses produtos também. Além de todas as escolhas que a gente fez aqui no supermercado hoje, fruta, salada e verdura é algo que deve fazer parte de toda a sua alimentação do dia. 5 até 7 porções entre frutas e saladas compõem uma alimentação bem saudável. Quem quiser mais dicas de saúde, de uma alimentação correta, fazer uma dieta ou para emagrecer porque tem algum motivo, né, mais sério, problema de saúde, pode procurar a Janete. Ela vai deixar o telefone dela, o endereço do consultório. Se alguém precisar dela, uma ótima nutricionista, posso dizer
De certeza. Vai lá, Janete, seu telefone para contato. Quem quiser estar entrando em contato comigo, pode ligar no celular, no 9191 6033, ou entrar em contato na Consumed, que estaremos fazendo um trabalho bem bacana. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez a Janete por ter vindo aqui ao supermercado Arker, loja 1, a toda a equipe daqui do Arker que nos ajudou bastante, Fernando, Grace, Adriano, e a você que está nos acompanhando ou pelo Canal X ou tvcanalx.com. Muito obrigada, e também agradecer a equipe do Cristiano Pinheiro lá no Salão Premium, a Gislaine e também ao André, a toda a equipe de lá. Então, muito obrigada. Em breve a gente está de volta com mais notícias, mais novidades, mais matéria bem legal para você que nos acompanha todas as tardes e todas as manhãs no Canal X, nosso Fazendo X. Obrigada, até a próxima.